segundo vídeo, amados, a missão de Deus com nossos filhos, Ele nos deu os filhos e nos deu uma grande missão, como citei, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da sua mocidade. Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Sabemos que a missão do pai e da mãe é amá-lo, como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25. Sabemos que a missão de mãe para com seu marido é honrá-lo, isto é, que se entende por submissão, com todo o respeito. Provérbios capítulo 31, verso 12. E a missão de ambos, pai e mãe, é educar os filhos conforme a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 4. Porém, qual é a missão dos filhos dentro do ambiente familiar? A missão dos filhos, conforme a Bíblia Sagrada, é honrar ao pai. Efésios capítulo 6, verso 2. Uma missão ligeiramente simples, apenas honrar os pais. E isto é suficiente. É uma única resposta para todas as dúvidas da mocidade. Da mocidade, filhos, é quando se é jovem. O jovem que vive confuso com as dúvidas, sem saber o que fazer da vida, sem saber que ser na vida, a recomendação bíblica é obedeça os seus pais. A pergunta é por quê? Por qual motivo os filhos devem apenas obedecer aos pais sem questionar? A resposta é simples. A grande maioria das coisas na vida só se aprende com o tempo. Os filhos são jovens, com muita expectativa, muitos sonhos, mas pouca experiência na vida. Portanto, pouco aprendizado e pouca sabedoria. O resultado da falta de experiência e sabedoria de vida é justamente dúvidas. Quando você não tem sabedoria de vida, experiência de vida, é normal que muitas dúvidas venham surgir ao seu redor. Por isso, na dúvida, apenas obedeça seus pais. Eles sabem tudo que é de bom para você. O Novo Testamento é mais enfático ao interpretar o mandamento da seguinte forma: vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 20. Não é fácil obedecer pai e mãe, principalmente quando você não entende os motivos de tantas ordens dadas por eles. Nem sempre é tudo do jeito que queremos. E é por isso que é uma missão, a sua missão, jovem, filhos, é obedecer seus pais com o fim de agradar a Deus. Se você já não tem pais, certamente tem pais espirituais. Procure a orientação deles e seja obediente. Nesse ritmo, a Bíblia diz, como flecha na mão do valente, já falei lá em cima, Salmo capítulo 127, verso 4, ou seja, coloca o pai como um guerreiro e os filhos como arma que o guerreiro usa para vencer as batalhas da vida. Por isso digo a vocês, filhos, deixe com que seu pai use você para vencer as batalhas da vida. Em uma guerra, alguém tem que ir ao campo e outro precisa ficar no forte, preparando a munição, cuidando das armas, etc. Por isso é normal que os pais saiam a campo e deixem seus filhos em casa, cuidando do forte. Daí vem a importância das tarefas em casa, como parte fundamental na luta que os pais enfrentam todo dia. Sem obediência por parte dos filhos, a família tende a não funcionar. A intriga, a confusão, e o adversário adora isso. Você, filho, não quer a separação dos pais, não provoque. Não quer decepcionar os pais e não quer a ira dos pais sobre você.
Pelo contrário, você quer dar orgulho para eles, alegrá-los, ser útil, então seja obediente. A Bíblia diz que obedecer aos pais é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 20, significa que o filho precisa estar em um relacionamento com Deus, onde tem por motivo, objetivo agradar ao Senhor. Então ele irá valorizar a obediência aos pais, com o fim de agradar primeiramente a Deus. A missão de Deus para os filhos é confiar em você, pai. Se você tem um chamado e desejo para pregar a palavra de Deus, use essa dádiva, esse ministério, em nome de Jesus, para poder beneficiar aqueles que necessitam a palavra, e até, quem seja, teus filhos. Prega a palavra junto à família. Seus filhos precisam ouvir, precisam ver você de joelho dobrado, lendo a Bíblia. O papel de pai na família é muito importante, amados e amadas. É muito importante o papel do pai. O exemplo do pai é muito importante. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente de sua família, nega a fé. E é pior do que o infiel. Com a modernidade, a tecnologia, a família está se desfazendo a cada dia, ficando tão perdida que ninguém mais sabe o seu papel verdadeiro. O filho quer se comportar como o pai, a mãe como a tia, e o pai muitas vezes se comporta como o adolescente que prefere ficar ausente das situações, fugindo dos problemas da família. Precisamos resgatar os valores da família cristã, que só é possível vendo os princípios bíblicos. Essa mensagem, vamos rever à luz da Bíblia, o papel do pai na família. O papel do pai na família, item 1, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. O pai é o responsável por cuidar da família. A igreja é a família de Deus. E o pai é a figura de Deus para sua esposa e filhos. Ele precisa prover de forma imparcial, assim como Deus provê todas as coisas, independente se nós merecemos ou não. Ele nos dá condições de sustento. O próprio Jesus, na parábola do filho pródigo, mostra o seu papel de um pai na família. O pai precisa orientar e ensinar a esposa e os filhos a palavra de Deus. Já citei aí em cima, o filho já te viu de joelhos dobrados, chorando as tribulações em cima da Bíblia, viu? Reflita. Assim como Adão ensinou a Eva a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 18. E assim como a Bíblia diz, Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Assim como Deus, o nosso Cristo, intercedeu por nós, o pai precisa ser o intercessor na família. Romanos capítulo 8, verso 34. Se o chefe da casa é de oração, temente a Deus, toda a família também o será. Pais, vocês são o futuro de seus filhos, com exemplo, com oração, com doutrina do bem. O pai precisa amar toda a família com amor incondicional, aquele amor que não precisa uma condição nem motivo para amar os filhos, sem que eles precisem de algo para receber esse amor. Amar a esposa sem que ela precise lhe agrada para ser amada. O pai, o papel de pai para com a esposa. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25. Cristo nunca vai rejeitar a igreja ou trocá-la por outra. A igreja é muito inferior a Cristo. Mesmo assim, ele a ama. Assim também o marido deve amar sua esposa, deve conquistar a esposa como Cristo conquistou a igreja.
amando-a primeiro, cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja, tratar a esposa com dignidade. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, não olhar para ela apenas como objeto de desejo ou forma de se satisfazer, mas trate-a com dignidade, assim como Cristo ouve a oração da igreja. A esposa precisa ouvir, o esposo precisa ser ouvido com a esposa. Dê tempo à sua esposa, ela é um vaso frágil. Ser fiel à sua esposa. Mateus capítulo 2, verso 15, ser fiel não é apenas evitar traição, mas não olhar para as outras mulheres, não desejar outras mulheres, valorizar a sua como a mais bela de todas e ser gratos a Deus pela mulher que você tem. Orar ao Senhor pela esposa que você tem. Provérbios capítulo 19, verso 14. Procurar se alegrar com a esposa. Provérbios capítulo 5, verso 18. Não espere sua mulher sentir falta de lazer. Faça diferença enquanto está com ela. Viva sempre tentando fazê-la sorrir. Enxugue suas lágrimas nas horas das dores. Tudo que fizer pela esposa, estará fazendo por você mesmo. Efésios capítulo 5, verso 28. Pois a mulher sabe retribuir, tomar a iniciativa, ser líder da casa, assim como Cristo resolve os problemas da sua esposa, a igreja. Assim também o marido precisa ser líder da casa, resolver os problemas e não deixar tudo para a esposa resolver, mas assumir a responsabilidade, podendo contar com a ajuda dela. Papel do pai para com os filhos. Efésios capítulo 6, verso 4. O texto fala com os pais, homens, não incluindo as mulheres, sabendo que é mais fácil o pai provocar a ira dos filhos do que a mãe, pois o pai é a autoridade máxima da casa. A questão é, como o pai pode provocar a ira aos filhos nos dias de hoje? Vejamos. Quando o pai obriga o filho a ser exemplo de algo que ele, o pai, não faz, a vencer em uma área de que o pai não venceu, a hipocrisia provoca a ira dos filhos e faz entender que os conselhos e ordens do pai são apenas palavras que não têm valor, porque ele não os pratica, pois ele mesmo não segue o que diz. O tal do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona com os filhos, amados e amadas. O que funciona é dar o exemplo. Faça como eu faço, o bem da verdade. Briga em casa, divórcio, quem sofre são os filhos. Eles podem crescer com sérios problemas, traumas de comportamento por causa disso. Favoritismo, um se sente especial demais, podendo se tornar orgulhoso, enquanto o outro se sente rejeitado, humilhado, podendo entrar em depressão ou se rebelar totalmente, colocando até o filho contra outro. Incoerência, cair em contradição, deixa uma marca negativa nos filhos. Os valores precisam ser claros, amados e amadas. O que é certo hoje não pode deixar de ser amanhã. Falta na comunicação provoca ira aos filhos. Exigir do filho algo que você nunca o ensinou provoca a ira dos filhos. Dar mais importância aos de fora do que os seus próprios filhos, pois eles precisam ver e perceber que são importantes para você através das suas atitudes. Ser permissivo demais provoca a ira dos filhos, pois eles muitas vezes decidem por instinto e não por razão. Após tomar a decisão errada, se iram com os pais que não os lhe orientaram. Cria-os na amoestação do Senhor. Isso é, dar princípios e valores bíblicos, para que possam seguir a palavra de Deus. Viram lá em cima exemplos bíblicos, e não suas próprias convicções. Isso deve ser visto nos pais, seguindo a palavra de Deus como exemplo aos filhos, pois os pais se vão um dia, mas a palavra continua para orientar os filhos, o que significa que precisa o diálogo, a conversa, o entendimento, pai, filho
e esposa. Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 9. É da vontade de Deus que os pais passem a palavra para seus filhos. Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina o menino. Grande exemplo de pai é o pai do filho pródigo. Perdoou o filho sem se importar com os bens que perdeu. O diabo, o adversário, quer destruir a família. Está aproveitando os defeitos, as falhas, para atacar sua falta de vontade, seu egoísmo, seu orgulho, sua intriga, sua rixa com a esposa, para através de você destruir a sua família. Combinaram, amados e amadas? Ouviram, amados e amadas? Mas hoje, após entender a sua função pela palavra do Senhor, que Ele está transmitindo através desse servo, você pode colocar um ponto final nisso, a partir de agora. E não deixar sua família se acabar, se dizimar, se destruir. Hoje você pode tomar atitude para mudar e ser um homem melhor, um novo homem, um pai que se orgulha de seus filhos, um marido que é o sonho da esposa, como Cristo, um herói para a família. Fazer uma oração de mudança e assumir um compromisso com a palavra que Deus está enviando a você, através do Santo Espírito de Deus, e declarar para si mesmo dizendo: com o Senhor Jesus, meu exemplo, eu serei um esposo melhor e um pai mais dedicado aos meus amados filhos. Amém? Hein, amados e amadas? Essa é a pregação. Ser pai não é uma missão tão simples. E ser filho também não, amados e amadas. A paternidade é uma das missões da humanidade e uma das mais complexas e difíceis. Há muitos homens que ganharam notoriedade na sociedade e perderam seus filhos. Sim, Davi é o exemplo que eu citei lá em cima. Galgaram degraus da fama e sucesso, sofreram derrotas fragorosas dentro do lar. Aqueles também que jamais subiram o pódio da fama, mas construíram uma família sólida, edificaram relacionamentos saudáveis dentro da família. Viram, amados e amadas? A Bíblia aponta vários exemplos, como eu citei lá em cima, de homens que foram grandes líderes e se tornaram nomes célebres, alcançaram vitórias retumbantes contra seus inimigos e figuras entre os nobres na constelação dos grandes desse mundo, mas fracassaram rotundamente no campo familiar. Homens como Isaac, Davi e Josafá são enaltecidos ainda. Citei lá em cima vários exemplos. Primeiro, os pais precisam cuidar da transformação, da formação moral dos seus filhos. Hoje vivemos numa sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Hoje, pelas suas virtudes e conquistas, foram dos portões da família, mas sofreram derrotas amargas no contexto familiar. Ser pai não é uma missão simples. Ser mãe não é uma missão simples, amados e amadas. A paternidade responsável exige preparo, respeito, exemplo, análise, avaliação e inteira dependência de Deus. Temos não apenas o privilégio de gerar filhos, mas também a responsabilidade de educá-los. A educação dos filhos é um investimento que exige compromisso, coerência e muito trabalho. A Bíblia diz que devemos ensinar os filhos, sobretudo, com exemplos, e devemos fazê-los com perseverança e criatividade. Dentre várias áreas vitais da educação dos filhos, destacamos 3 indispensáveis. Após a modernidade traz no seu bojo 3 tendências perigosas: a pluralidade, a privacidade e a secularização. Vivemos num mundo onde há muitas ideias, conceitos e valores. O mundo cada vez rejeita a ideia de uma verdade absoluta. Os padrões morais
graníticos e absolutos são considerados extremos, fundamentalistas e radicais. O mundo pós-moderno é uma grande arca que abriga toda sorte de pensamento, religiões e filosofia. Acabou-se a ideia do conflito e da apologética, da discussão. Cada pessoa tem espaço para viver sua crença, sua filosofia de vida, o seu padrão moral. Nesse contexto, os pais não interferem na vida dos filhos, cada um tem uma vida autônoma. A ética pós-moderna é profundamente privativa. Cada um vive a vida sem ter que prestar contas a ninguém. Ninguém gosta, por princípio, o ser humano de ficar subordinado a alguém. Não existe um código de ética com valores absolutos. Cada um tem a sua verdade, os princípios e seus valores. A ética individual é privativa. Assim, no conceito pós-moderno, os pais não têm a direção de interferir ou o direito de interferir na conduta dos filhos. Não tem direito de impor o padrão de conduta. As pessoas passam a viver dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas sem nenhum compromisso com a verdade, com a moralidade, com a doutrina, aliança ou o sentimento de pertencimento. Também prevalece na cultura pós-moderna a secularização. O homem é o centro de todas as coisas. Tudo deve girar em torno do homem para agradá-lo, para promover o seu prazer imediato. Não há espaço para Deus, nem para a verdade. Nesse ambiente confuso, os pais cristãos precisam voltar-se para a palavra de Deus, a verdade infalível, inerente e suficiente para forjar o caráter dos seus filhos. Nossos filhos precisam ter caráter no meio de uma geração onde a corrupção trafega desde as mais altas cortes e até chupando as mais pobres. Precisamos aprender a ser verdadeiro no meio de uma geração que tem vergonha de ser honesta. Viu, filhos? Olha o que o pregador falou. Preciso aprender a ser verdadeiros no meio de uma geração que tem vergonha de ser honesta. Muito triste isso. Preciso aprender a prática da justiça, onde os escândalos de toda ordem são a principal consequência dos meios de comunicação em massa. Precisamos aprender a amar, mesmo no mundo marcado de ódio, guerra. Construir o caráter dos nossos filhos é mais importante do que construir impérios. Nossos filhos precisam mais de ensino, sabedoria, do que fortunas. O bem, o bom nome, vale mais do que uma riqueza. Segundo os pais, precisam cuidar da sua vida espiritual dos filhos. A nossa sociedade está profundamente secularizada e está se tornando a mais importante do ser. Os pais investem muito na formação intelectual, profissional do filho, mas, via de regra, os deixam órfãos na área espiritual. Em vez de ser um lugar onde a fragrância do amor e o perfume da harmonia prevaleçam, o lar, muitas vezes, é uma arena de agressões, veladas, verbais e até físicas. 3 coisas são essenciais na formação espiritual do seu filho, amado e amada. Primeiro, os pais precisam ensiná-lo a amar, a temer a Deus de todo o seu coração. O único antídoto que pode proteger os jovens da sedução, do mundo e das paixões da mocidade é o amor de Deus. José do Egito resistiu à sedução da mulher de Potifar, porque entendeu que a infidelidade é um pecado contra Deus. A consciência de que a maior malignidade do pecado é atender contra a sanidade, a santidade de Deus, é o que nos livra dos laços do pecado. Em terceiro lugar, os pais precisam ser modelados ou modelos para seus filhos.
Não ensinamos apenas a palavra, mas sobretudo o exemplo. Não é só falar, falar, falar. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Os pais precisam ser coerentes. Eles precisam viver o que ensinam, ensinar o que vivem. Eles precisam ser o espelho de seus filhos. O espelho é mudo, mas é eloquente. Quarto, os pais precisam orar pelos seus filhos. Os pais são sacerdotes do lar. Como já disse, eles devem não apenas falar de Deus para seus filhos, mas principalmente dar exemplos. Falar de seus filhos para Deus. Eles devem constantemente apresentá-lo no trono da graça. Eles devem interceder por eles, chorar por eles, jejuar por eles, e jamais abrir a mão de vê-los como coroa de glória nas mãos do Senhor. De nada adianta os pais ganharem o mundo inteiro e perderem seus filhos. A herança de Deus na vida dos pais não é dinheiro, riqueza ou fama, mas os filhos. Precisamos criá-los para a honra e glória de Deus. Eles devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Devemos orientá-los a isso. Nenhum sucesso compensa o fracasso do filho. Quinto, os pais precisam cuidar da vida relacional dos filhos. É triste constatar que há conflito de gerações dentro da família. Os pais não conseguem falar a linguagem dos filhos. Os filhos não conseguem compreender os seus pais. Há intransigência, indiferença e distância nos relacionamentos dentro do lar. Em vez de ser um lugar onde a fragrância do amor e o perfume da harmonia prevalecem, o lar tem sido muitas vezes uma arena de brigas e um picadeiro de agressões veladas, verbais e físicas, e gritos até. A comunicação precisa ser estabelecida no relacionamento entre pais e filhos. O coração dos pais precisa ser convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Os pais precisam ser sensíveis às necessidades emocionais dos filhos, precisam aprender a ouvi-los, precisam construir pontes de amizade, a fim de que os filhos encontrem neles o apoio que precisam, encorajamento e compreensão. O lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha, de gritos e de contendas e de rixas. Os pais precisam aprender a falar com seus filhos de uma maneira fácil de entender, falar a verdade em amor, falar na hora certa, com motivação certa, com um tom de voz calmo, suave e a voz certa. Os pais precisam disciplinar os seus filhos com brandura, com entendimento, com coerência e com espírito de amor e mansidão. Não deve provocá-los a ira, mas encorajá-los, ensiná-los, abençoá-los. Os pais precisam sempre ser presentes, estar presentes e participativos na vida dos filhos. Eles precisam ser seus melhores amigos, ajudando-os a chegar à maturidade física, emocional, moral e espiritual. Deus está procurando pais segundo o seu coração, pais que amem seus filhos verdadeiramente, que vivam para os seus filhos e os ensinem a viver uma vida digna de Deus no meio em que vives. Essa é a palavra dedicada a vocês, amados e amadas, filhos amados. Neste momento foi preparado através do Santo Espírito de Deus essa palavra. Quero deixar aqui também uma outra palavra, finalizando essa pregação: a destruição da vida da família causada pelo divórcio. Essa mensagem o Espírito Santo de Deus quer transmitir a você, pai, mãe e filhos, família, e o mundo onde a ênfase é colocada em eu e eu.
Não é de admirar que o divórcio seja tão prevalente. E uma união matrimonial, o divórcio é a manifestação do egoísmo, do orgulho. Isso significa que uma das partes coloca seus desejos e vontades antes de todos os outros, incluindo seus filhos, sua esposa. Embora o egoísta possa estar contente em sua nova vida de adultério e pecado, a destruição e a mágoa são as consequências para os que ficam para trás, filho, esposa. Vamos notar o que isso faz para a família. Atenção, amados e amadas. Jesus diz: portanto, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, verso 6. Separar é dividir ou destruir. A união matrimonial é unida por Deus e ninguém pode separar, dividir ou dissolver essa união. Só o próprio Deus. Quando um cônjuge decide correr com seus desejos egoístas, ele está dividindo e separando sua família, filhos, mas ele não é liberado por Deus de seus votos e deveres matrimoniais. Ele está destruindo sua família, causando assim também grande dano e dor em seu cônjuge. Ele comete um grande pecado contra o seu cônjuge, sua esposa, e também contra Deus. O divórcio destrói o amor. Paulo descreve, todavia, também vós, cada um de si, assim ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher referencia seu marido. Efésios capítulo 5, verso 33. O casamento é um sinal de amor entre homem e mulher. O divórcio só poderia significar que existe ódio onde Deus ordenou o amor. Atenção, amados e amadas. Marido e esposa são aconselhados a amar e cuidar uns dos outros e dos filhos. Paulo usa o exemplo de Cristo e a igreja como o relacionamento entre marido e mulher. Ele deu a sua vida pela igreja e os cônjuges devem estar dispostos a fazer o mesmo uns pelos outros, pela família e pelos filhos. O divórcio destrói esse amor. O amor em si não é destruído, só é canalizado em outra direção. A pessoa que rejeita seu cônjuge tem amor pelo adversário e pelo pecado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 3. Descrevendo o mestre judaizante que obrigava a circuncisão aos gentios convertidos, Paulo disse: tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Tito capítulo 1, verso 15 e 16. Limpando a consciência, os sacrifícios sobre a lei mosaica não foram capazes de tornar o adorador perfeito em consciência. Hebreus capítulo 9, verso 8 e 10. Os sacrifícios dos animais tinham que ser repetidos anualmente, e nesse sacrifício há uma lembrança anual do pecado. Hebreus capítulo 10, verso 1 e 3. Em contraste, o sangue de Cristo é capaz de efetivamente limpar a consciência do homem das obras mortais para servir a Deus vivo. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14. O batismo é o meio pelo qual essa limpeza é realizada. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 21, 22. 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21. Você pode, como Paulo diz, eu também faço o meu melhor para manter sempre uma consciência irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Você reconhece a Bíblia como palavra de Deus? Você tem obedecido ao Evangelho de Cristo? Você está vivendo em harmonia com esse padrão inspirado? 2 Timóteo capítulo 3, verso 13 e 17. Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, verso 2 e 3. Você está habituado a isso, amados e amadas? Então, família, o divórcio é a destruição da família. Um casamento bem-sucedido traz muita alegria ao coração da família. Os princípios do casamento bem-sucedido, digno de honra entre todos, sejam o matrimônio,
Hebreus capítulo 13, verso 4, enfatizar, Deus celebrou o primeiro casamento, Jesus realizou seu primeiro sinal em uma festa de casamento. O casamento foi estabelecido por Deus, agradar a Deus, ser bem administrado, traz honra a Deus. A Bíblia nos mostra alguns princípios ensinados na palavra de Deus que, se aplicado aos casamentos, farão desse um empreendimento muito bem sucedido. Edificar a casa na rocha, Mateus capítulo 7, verso 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ser comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, desmoronou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, verso 24 e 27. Vivemos em um tempo onde tudo é questionável, relativismo. Precisamos de absolutos onde nos ancorar um porto seguro. Precisamos de absoluto onde nos ancorar em porto seguro. Cristo é a sua palavra, é o que precisamos. Exercitar a paciência e a perseverança. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Sede, pois, irmãos, paciente, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até perceber as palavras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8. Coramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. Ao longo da jornada vão surgir muitas situações de provação, vontade de desistir. Será necessário paciência, fé e perseverança. Agir com sabedoria, isso sim. Tiago capítulo 1, verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e se lhe há concedido. Tiago capítulo 1, verso 5. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é lucro que ele dá do que da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Provérbios capítulo 14, verso 1. Priorizar o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, verso 14, capítulo 13, verso 4 e 8. Praticar a humanidade. Provérbios capítulo 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor de Deus são riquezas e honra na vida. Provérbios capítulo 22, verso 4. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Alguém precisa romper o ciclo da não graça, pedir perdão. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, verso 26. Então, amados e amadas, espero que esse servo, através do Divino Espírito Santo de Deus, transmitiu as palavras desejosas do nosso Santo Pai. Quero aqui nesse momento finalizar essa pregação, que foram pregados os esboços
da criança cristã e o mundo em 3 vezes. Essa é a terceira ensinamento final da pregação sobre crianças no mundo, a criança cristã. Eu, amado e amadas, nesse momento me despeço com um beijo cristão, saúdo a todos vocês, e que o Divino Espírito Santo desça sobre nós, e o sangue de Jesus derramado na cruz que remiu nossos pecados, lave o corpo, a alma e o espírito de todos nós, e nos dê paz, alegria, tire toda a soberba, todo orgulho, toda vontade de destruir tudo que é bom, toda a maledicência gerada pelo adversário na sua mente. Nesse momento ordeno que saia da sua mente e seja jogado para as prisões do inferno. Ordeno juntamente com o inimigo, o adversário, que seja julgado nas prisões, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?